Olá a todos. A gente vai estar vindo para um treinamento agora. A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa nossa nova rotina de estar utilizando bicicletas para a gente fazer os nossos translados. O translado vai ser um translado curto, né? A gente vai estar fazendo pequenas distâncias, como por exemplo do EPAD até o livreiro, caso necessário do livreiro até o RB 45, né? E a gente acredita que essa questão da bicicleta ela vai trazer para a gente uma agilidade maior nessa questão dessa nossa movimentação que é necessária para a manutenção dos nossos contratos. Bom, o objetivo é trazer a responsabilidade, né? Qual é a responsabilidade de um ciclista? Porque na maioria das vezes nós nos encontramos como pedestres e como pedestres a gente sabe o nosso direito, né? Mas e agora, como ciclistas, qual vai ser a nossa responsabilidade? Como que nós devemos nos portar diante de todo esse fluxo de automóveis? E aí a gente vai estar trazendo algumas dicas de segurança para que a gente possa desempenhar as nossas funções sem ter geração de acidentes, né? E sem ter nenhum inconveniente, porque na verdade o que nós mais desejamos é que todos venham e voltem para suas casas com segurança, né? Com saúde. Por que eu vou estar utilizando uma bicicleta, né? A gente tem aqui nesse slide uma questão muito legal. A bicicleta ela é um meio de transporte rápido, econômico, não poluente, servindo como excelente opção de locomoção, reduzindo o congestionamento e aliviando o transporte público. Para mim, né, nessa nossa nova adaptação, nesse nosso novo momento, a gente tem aí um meio de agilizar. Então, a bicicleta ela acaba trazendo para a gente uma agilidade maior nessa nossa locomoção de uma unidade de trabalho para outra. Eu acho que isso é muito importante, vai facilitar muito as nossas vidas, mas a gente precisa ter sempre alguns cuidados. Quem pode utilizar? Aqueles que tiverem com exame médico em dia, tá? Principalmente o pessoal da manutenção volante, quando entra, sabendo que vocês fazem vários tipos de atividade nos nossos colaboradores, nos nossos contratos, a gente já previamente pede para que seja feito exames como eletroencefalograma, eletrocardiograma, para saber se vocês estão com a saúde ok, para se vocês vão poder trabalhar em altura ou não. Então, tem que estar com o exame em dia, tem que estar apto. Ah, Nied, olha só, quando eu entrei, eu não falei para o médico que eu tinha um problema específico cardíaco, né? Então, você tem que trazer para a gente esse laudo, você tem que informar para a gente precisa desse feedback, desse cuidado, tá bom? Porque pessoas que têm problemas cardíacos não podem exercer algumas atividades, a não ser que seja sob orientação médica. Então, se você tem algum problema, alguma situação cardíaca que pode estar te gerando um problema, né, nesse momento de translado de uma unidade de trabalho para outra com a bicicleta, então você entra em contato com a gente. Porque a princípio, todos vocês estão aptos, né, desde o momento que vocês estão com o exame médico em dia, tá bom? Andar de bicicleta exige atenção, cuidado e também respeito aos pedestres e demais meios de transporte. Fique atento, né? Às vezes a gente lembra muito dos nossos direitos e a gente esquece um pouquinho dos nossos deveres. É importante nesse momento em que a gente está se adaptando, a gente entender que nós também temos responsabilidade. Então, fique atento, preste atenção, seja coeso, né, nas suas decisões no trânsito, porque no momento em que você está na bicicleta, você deixa de ser um pedestre e passa a ser um condutor.
E aí, ó, a gente tem acessórios que são obrigatórios para a bicicleta. Eu não consegui uma imagem que fosse uma imagem muito definida, né, com relação à nossa realidade. Aqui a gente vê uma moça com roupas de ciclistas, né, que é uma roupa mais leve, normalmente é mais colorida, mais chamativa, o que não vai ser a nossa realidade. A nossa realidade vai ser o uniforme, e o que vai estar atuando nessa questão do chamativo vai ser o colete refletivo que vocês vão estar portando, tá bom? Então vocês vão estar com o uniforme da empresa, bota, capacete, óculos e o colete refletivo, tá bom? Aí a gente tem alguns itens que são obrigatórios de segurança para a bicicleta, que é o retrovisor, né, do lado esquerdo, a campainha para você poder sinalizar qualquer intenção sua de passagem, chamar a atenção de algum pedestre. Sinalização noturna, e a gente tem a sinalização noturna dianteira e a gente tem também a sinalização noturna traseira. A gente vai ter as sinalizações refletivas laterais que vão estar nas rodas da bicicleta e também no pedal. Tá? Esses itens, se vocês não sabem, principalmente os da bicicleta, eles são itens obrigatórios. Uma coisa que não está anotado aqui, mas que também é de suma importância, são os freios. O freio da bicicleta precisa estar ok. A gente precisa ter esse cuidado em verificar antes da gente sair se o freio está funcionando, né? Se a bicicleta está toda certinha. É importante que quando você pegue a bicicleta para sair, você faça um checklist dela. Quando você retornar com ela, né, que a pessoa que vai receber também verifique se está tudo certinho, para que a gente tenha sempre um equipamento bom, a gente tenha sempre um equipamento de qualidade, para que vocês possam desempenhar as suas funções. Aí, a partir de agora, a gente tem algumas dicas que vai estar no panfleto que vocês vão estar recebendo, mas aqui está um pouquinho mais colorido para a gente estar falando, mas cada tópico do que a gente vai estar falando aqui está no panfleto, vocês podem estar acompanhando, tá bom? Na nossa primeira dica dê a preferência à ciclovia. Principalmente aqui no centro do Rio, a gente encontra em quase todas as vias, né? A gente tem lá as ciclovias ou as ciclofaixas. É interessante que nesse processo, nesse translado, que você pense, como tem aqui no segundo tópico, o roteiro, que você sempre pense que para onde você vai, eu tenho uma ciclovia, dê preferência à ciclovia. Por quê? Ciclovia ou ciclofaixa? Por quê? Porque foi destinado para ciclistas, né? Então, assim, se eu tenho algo que foi destinado para minha passagem, eu vou estar seguindo aquela orientação. Caso na via que você esteja trafegando não tenha uma ciclovia, não tenha uma ciclofaixa, você pode andar pelo cantinho, no meio-fio, tendo sempre o cuidado de seguir o fluxo de automóveis, tá bom? A gente vê muitas pessoas andando no sentido contrário do automóvel, o que não é correto. Lembrando novamente, você está num veículo, você é um condutor, tá bom? É um veículo de tração, você que está fazendo a força para ela se movimentar, mas você não é pedestre, você é um condutor e você precisa, como condutor, seguir as leis de trânsito. Você não pode andar no sentido contrário do fluxo da via, tá bom? Então, fiquem atentos quanto a isso, prestem atenção, mantenham a questão do roteiro na mente, vou sempre procurar uma via mais rápida para que eu possa trafegar, para que eu venha me expor menos ao risco, até mesmo numa questão de atropelamento. Então, eu preciso me expor menos a isso. Como que eu vou me expor menos? É sempre ter um roteiro menor, um caminho mais rápido e que esteja dentro das normativas, ok? Calçadas. Muitas vezes a gente vê ciclista na calçada,
Não pode, tá, gente? Isso é proibido. Uma vez que você precise acessar a calçada, é importante que você desça da bicicleta e siga empurrando, tá bom? Porque a calçada não foi feita para o ciclista, a calçada foi feita para o pedestre. Então, às vezes as pessoas não estão nem esperando e aí passa um ciclista, né, correndo e acaba atropelando, acaba machucando, assustando as pessoas que estão na calçada. E nós não queremos isso, principalmente porque você está com o uniforme da empresa, você está identificado como Engepred. E não é legal, né, a gente ter uma visão da empresa como sendo uma visão de que está descumprindo normas, tá bom? Você é a cara da empresa, você é a pessoa que acaba que você com o uniforme, né, com seu próprio corpo, você está fazendo, levando o nome da Engepred. Então, não pode, tá? A gente deixa aqui a questão no treinamento de que é proibido circular de bicicleta nas calçadas, tá? Então, aguardo aí a colaboração de vocês. Eu acredito muito que não tem problema, eu confio plenamente em vocês com relação a esse tipo de atitude. Uma vez que você está na calçada, você é pedestre, então você desce da bicicleta e segue empurrando, ok? Ou então dê preferência, se você tiver uma ciclofaixa também não tem problema, aí você pode transitar normalmente. Fora isso, queridos, desçam e sigam empurrando a bicicleta. Pedestres, dê preferência a eles, assim como você estando como motorista, você sabe que o motorista ele tem que dar preferência ao pedestre. Você como condutor de uma bicicleta, você também tem que dar preferência ao pedestre. Deixa ele passar. Nada de ficar ultrapassando, correndo, né, medindo tempo, velocidade com ele. Você está no veículo, ele está a pé, então deixa ele passar, você aguarda ele atravessar a faixa, atravessar a via, tá bom? De ser educado, né? E é o que o Código de Trânsito ele vem falando pra gente como ciclista, como é que a gente tem que se portar. E aí, né, aproveitando o tópico 5 aqui já, leis de trânsito. Temos que obedecer às leis de trânsito. A gente não pode burlar a legislação simplesmente porque a gente acha que vai ser mais fácil. Então, eu tenho caminhos a seguir, eu vou seguir. Tem rota que é proibida, eu não posso seguir. Tenho que obedecer sinal de trânsito, tá bom? Ah, mas eu quero atravessar. Desça da bicicleta e atravesse a faixa de pedestre, empurrando a bicicleta, tá bom? Se tiver parado. Ok? Ah, tá no sinal vermelho. Ah, mas eu queria tanto atravessar aqui no sinal vermelho. Não, você desce da bicicleta e empurra pela faixa de pedestre. Cumpra a legislação de trânsito. Aí aqui no tópico 6 tem uma questão do em grupos, né? Em grupo. Bom, vocês não vão estar saindo em grupo, essa é a verdade. Mas quando a gente está na via, a gente pode encontrar outras pessoas que também estejam utilizando a bicicleta. E a gente vê muito, né, principalmente os entregadores aqui no centro do Rio, tem muito entregador que vai de bicicleta. Eles fazem entrega de bicicleta, seja para farmácia, seja para restaurantes. Eles acabam fazendo a atividade deles toda de bicicleta. Então pode acontecer que você esteja numa mesma via, na mesma ciclofaixa, e aí nesse processo aí da ciclofaixa você tenha mais de um ciclista. Não ande lado a lado com eles, você tem que andar em fila, tá bom? É importantíssimo isso, porque quando você anda lado a lado, você acaba provocando acidentes e coisas que a gente não deseja, como colisão de veículos com bicicleta. Sempre quem vai sair ferido, né, nessa história vai ser o ciclista, tá bom? Então, em fila, para não atrapalhar o trânsito, para não atrapalhar, tenha o seu espaço. Entenda que a bicicleta que está à frente é um veículo também e que você precisa respeitá-lo como veículo. Então ande atrás. Se quer ultrapassar, sinalize que deseja ultrapassar.
mas mantenha-se em fila para diminuir riscos de acidente no caminho, tá bom? Mudança de direção. Olha que legal. Quando a gente está no automóvel, a gente sinaliza com as setas para a direita, para a esquerda, né? No caso do ciclista, ele também precisa sinalizar. Ele não tem simplesmente, eu quero virar para a direita e simplesmente virar. Não, ele precisa sinalizar para o veículo que está vindo atrás. Porque normalmente quando a gente sinaliza, o veículo que está atrás ou o ciclista que está atrás, ele vai reduzir a velocidade para que a gente possa fazer a nossa manobra. Então vamos lá, tem aí no panfleto, tá vendo? Se eu quero virar à esquerda, eu vou erguer meu braço esquerdo com a mão espalmada para frente, vou sinalizar que quero entrar. Se eu quero virar à direita, eu vou erguer o meu braço direito com a mão espalmada para frente e vou indicar que eu quero entrar. Não, eu quero dar uma paradinha, né? Eu preciso parar. Eu ergo, flexiono meu braço, né, esquerdo, indicando a minha parada. Estou parando. Eu quero reduzir a minha velocidade. Esse mesmo braço que está levantado, que está erguido, eu vou abaixar ele, indicando, fazendo sinal de que eu estou reduzindo, tá bom? Isso é importante, né? A questão da educação no trânsito, da comunicação, ela evita uma série de problemas. Muitas vezes comunicar é a causa base da geração de muitos acidentes, porque as pessoas não estão atentas, não estão percebendo o que está acontecendo. Então, quando eu sinalizo, quando eu mostro a minha intenção de manobra, fica mais fácil para quem está atrás me compreender, e aí a gente tem uma questão de gentileza no trânsito, tá bom? Uma outra coisa que é proibida é a questão do fone de ouvido. O fone é proibido, não pode ser utilizado, simples assim, porque o fone ele vai tirar a tua atenção do que está no entorno. Então você não pode utilizar fone no momento em que você estiver fazendo essa locomoção, esse trajeto com a bicicleta, tá ok? A gente fica combinado assim, que fone de ouvido não pode ser utilizado. Conversões, né? E aí a gente vê conversões muito na questão aqui de cruzamentos, que acaba que o motorista que está no veículo automotivo, ele acaba fechando o ciclista. Para a gente ter uma questão de segurança melhor e maior, é interessante que nesse momento de cruzamento, que vocês desçam da bicicleta e que vocês ultrapassem, né? Passem pela faixa de pedestre com essa bicicleta andando, tá bom? Como um pedestre normal. Não tenha a questão da dúvida, né? Será que ele me viu ou ele não me viu? Né? No caso do veja seja visto, né? Será que ele me viu? Não, ele me viu, eu vou fazer a manobra. Aqui no caso desse veículo aqui que vocês estão vendo na dica 9, o veículo ele está virando à direita e o ciclista, né, ele pode estar seguindo, né, em linha reta. Nesse momento que isso está acontecendo, esse veículo ele pode colidir com esse ciclista. E aí, nessa situação, esse ciclista vai ser derrubado. E a gente não sabe quais são as consequências. Então, assim, para que essa situação não ocorra, né, é mais interessante que você desça e que você siga empurrando a bicicleta na faixa de pedestre, se você tiver a dúvida, tá ok? Não, Niedes, olha, não tem veículo, não tem nenhum veículo aqui na minha lateral, estão todos atrás de mim, eu posso seguir? Você tem que ter certeza da manobra que você vai fazer, tá bom? Estar pedalando, tem que pedalar com consciência, com atenção, para evitar qualquer tipo de acidente. Nos pontos de ônibus e táxi, acontece muito da gente estar pedalando e aí a gente tem lá parada de veículo. E aí a gente encontra a situação de pessoas descendo e a gente quer com pressa, a gente quer ultrapassar.
Acontece muito nesse processo que quem normalmente desce do veículo, ele não fica naquela calçada, normalmente ele atravessa para o outro lado. Né? Pode acontecer também dele ficar naquela mesma calçada, mas quem vai te garantir isso? Caso isso aconteça, dê uma paradinha, analise, veja se tem pessoas atravessando, aguarde as pessoas atravessarem para você poder seguir o seu trajeto. Nós não queremos que você se exponha ao risco e nem que exponha outras pessoas à situação de risco, que é perigoso, tá bom? Então aguarde, espere a sua vez para você dar continuidade. Saídas de garagem, aqui no centro principalmente a gente tem vários prédios e a maioria deles tem saídas e entrada de veículos. É importante que vocês estejam atentos à sinalização sonora e visual que cada um desses estacionamentos tem, para impedir que você, no processo que você esteja atravessando, você venha acabar sofrendo um acidente, tá bom? Então, observa, preste atenção, fica atento, se liga, né? Não, ó, tem uma sinalização ali, tá dizendo que tá saindo veículo. Dá tempo de eu passar? Será que dá tempo? Eu preciso ter essa atenção, tá? Para que a gente não venha se ferir. Veículo estacionado é um outro problema, porque às vezes a pessoa abre a porta e você acaba batendo nessa porta. Então, se tem um veículo parado, estacionado, analise primeiro. Veja se ele vai abrir uma porta, não vai abrir a porta, para que você possa fazer a manobra, tá bom? Para que você não venha colidir com uma porta que esteja sendo aberta de uma forma inesperada e acabar se machucando. Carona, isso é importantíssimo. Nunca pegue carona em veículos. Caso ele vá frear, você pode ser jogado longe ou até mesmo bater contra esse veículo. E aí a gente não sabe as consequências das lesões, né? Mas a gente pode garantir que pode ser um acidente grave e causar ferimentos graves. E nós também não desejamos isso. Então, tenha atenção, preste bastante atenção, né, nesse momento e não, de maneira nenhuma, pegue carona com veículos, tá bom, gente? Isso é perigosíssimo, tá? Então, a gente tem que ter esse compromisso é muito brincadeira de criança, né? Criança faz muito isso, mas eu também já vi muito adulto fazendo isso. E isso, pelo Código de Trânsito Brasileiro, isso é proibido, tá bom? Uma vez que você esteja fazendo isso, você pode até ser multado, né? Principalmente agora que a gente tem aí o policiamento mais ostensivo, né, no centro do Rio, então você pode ser parado e ser multado também, né, que é o menos grave. O mais grave é você se machucar e você se ferir. E mais uma vez falo, vocês estão uniformizados, vocês estão com o uniforme da Ingepred, vocês são a imagem da empresa na rua. Então, por favor, eu peço também esse compromisso de vocês com relação a esse tipo de atitude. Chuva. A gente não vai trabalhar em chuva, não vai ficar pedalando no meio da chuva, com certeza não. Mas acontece de que, né, no dia anterior choveu, no dia seguinte a pista está molhada, a gente precisa ter atenção redobrada para evitar escorregar, cair, se machucar, tá bom? Então, uma atenção dobrada aí em casos em que a gente tenha a pista molhada. Então, ainda falando aqui com relação à questão de túneis. Nós temos alguns túneis aqui no centro do Rio, dos quais nós não permitimos o trânsito de ciclistas, tá bom? É proibido. Existem alguns túneis que são até adaptados para a passagem de ciclistas, mas nós não vamos ficar aguardando, né, gente, um túnel adaptado para ciclista para vocês passarem. Então, aqui no treinamento, a gente está deixando proibido a circulação, tá bom? De ciclistas pelos túneis, por uma questão de visibilidade. A visibilidade no túnel é muito ruim, pode gerar acidentes, e os acidentes normalmente são graves, tá? E a gente não quer que ninguém se machuque, tá bom? Então, confio em vocês. Circulação por túneis não pode, tá bom?
Buracos na via, tem um montão, né, gente? Então, tenha um cuidado especial. Tente avistar esses buracos antes, né? E fazer as manobras antes. Sinalizar para o veículo que está atrás que você vai fazer uma manobra, vai desviar a direção. Tá? Isso é importante a gente estar fazendo para evitar qualquer tipo de acidente, tá bom? Até porque cair dentro de um buraco não é nada agradável, né, gente? E às vezes a gente vê por aí bueiros abertos e que pode causar lesões, né, terríveis, tá? Então, visualizou depressão na pista, bueiros abertos, tente visualizar antecipadamente e fazer a manobra necessária para evitar aí qualquer tipo de queda. Documento, crachá, é importante que você esteja identificado, tá? Porque qualquer situação que a gente tenha de acidente, em que você precise de uma identificação, é importante que você esteja com o seu RG e com o crachá da empresa. Isso para trazer uma identificação de quem é você, né, direitinho. A gente precisa disso, tá bom? Seja educado. Eu acho que a educação ela é uma coisa que é primordial em qualquer situação, não apenas no trânsito, mas de modo geral. Né? Essa questão da cortesia, do agradecer, de muito obrigada, com licença, faz parte, né? Então, se te fizerem uma gentileza no trânsito, o que às vezes é difícil, mas também acontece, agradeça, sinalize que você é grato, que você viu, tá bom? Isso para trazer uma cordialidade, né? E até mesmo para deixar um ambiente mais agradável. É tão bom quando a gente é bem tratado, né? Então, retribuir também faz parte, certo? Estacionar, não posso parar a minha bicicleta em qualquer lugar. A minha bicicleta ela tem que ficar no bicicletário, tá bom? E aí prendam essa bicicleta adequadamente no bicicletário. Tenham atenção com as ferramentas, porque a nossa bicicleta tem um bagageiro. Então você está com a sua mala de ferramenta ali, não deixe em nenhum momento a mala de ferramenta na bicicleta, no estacionamento com a bicicleta. Você tem aí 99% de chance de quando voltar não ter mais a sua mala de ferramentas para trabalhar. Então, deixou a bicicleta parada, trancada, né, no cadeado, você vai levar a sua maleta com você, né, a sua mala de ferramentas com você e no retorno, né, você vai novamente botar ela no bagageiro. Cuidado, tenham atenção com isso, né, as ferramentas de vocês de trabalho, não deixem no bagageiro, tá bom? E procurem estacionar sempre no bicicletário, tá ok? Então, gente, é isso aí, esse é o nosso treinamento. Em caso de dúvidas, né, a gente está à disposição, que vocês possam estar passando aí para o supervisor de vocês e ele vai estar anotando, vai ter contato direto comigo, ele vai estar me passando e assim que possível a gente vai estar respondendo a vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Espero de verdade, a Engepred conta com isso, que vocês sejam conscientes nesse momento agora de estar utilizando uma nova forma, né, uma nova ferramenta de locomoção, de trabalho de vocês e que vocês façam um proveito adequado, né, e com toda a segurança, tá bom? Qualquer coisa, estamos à disposição.